Why the suicide plane fails 99 times out of 100. The U.S. Navy's accurate fire is enormously effective. Os kamikazes. O Japão sempre teve sua história marcada por tradições milenares. Crenças forjadas sobre um intenso código de lealdade e honra foram levadas ao extremo no final da Segunda Guerra Mundial, com os famosos e desastrosos kamikazes. Durante o predomínio do feudalismo no Japão, do século XII ao século XIX, os samurais, nobres soldados, eram tidos como guerreiros magníficos, disciplinados sobre um rígido código de moral e conduta, o Bushido. O Bushido era sustentado por 7 princípios básicos: a justiça, a coragem, compaixão, respeito, honestidade, lealdade e honra. Entretanto, com a entrada da dinastia Meiji, os nobres guerreiros perderam espaço político e militar. O Japão começava a se industrializar e dava início à sua longa jornada de sangrentas conquistas territoriais pelo continente asiático, visando tornar-se uma potência. Mesmo com o afastamento dos samurais, o legado de honra e lealdade deixado por estes ainda se encontrava intacto, incrustado no coração de milhares de japoneses que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Essa herança patriótica foi repassada para os jovens aspirantes da Segunda Guerra, que lutaram fervorosamente em nome de um imperador, onde viam em sua pessoa a esperança e a salvação. Todo esse conjunto de doutrinas ideológicas manifestou-se da forma mais sangrenta e cruel ao longo do final do conflito. Os kamikazes eram pilotos suicidas que tinham por objetivo lançar-se sobre alvos-chave do inimigo americano. Porta-aviões e destroyers eram as principais embarcações visadas pelos pilotos. No ano de 1942, ficou claro que a balança da vitória na guerra pendia mais para o lado dos estadunidenses do que para os japoneses. As batalhas de Midway e do Mar do Coral evidenciaram as sucessivas perdas que o Império Japonês teria futuramente. Em 1945, pouco tempo após a rendição da Alemanha, a situação se encontrava crítica. Os Estados Unidos estavam cada vez mais próximos das principais ilhas do Império do Sol. Faziam incessantes ataques às ilhas dominadas ao longo do Oceano Pacífico, chegando a formar uma espécie de cerco, que impossibilitava o consumo de recursos naturais importantíssimos para a máquina de guerra. Os pesados bombardeios das metrópoles fragilizaram muito a produção de equipamentos bélicos, com destaque para os aviões. A única saída que impedisse a derrota humilhante foi sugerida pelo almirante Takejiro Onishi, considerado o inventor da ideia de ataques suicidas à marinha americana. A proposta foi aceita pelo imperador Hirohito, levando milhares de jovens ao sacrifício. Os kamikazes recebiam pouco treinamento, cerca de 40 horas de curso. Porém, o pouco tempo dedicado às instruções era compensado com severas tarefas, árduas e humilhantes, a fim de pôr à prova a lealdade dos jovens japoneses perante a sua nação. Os pilotos eram submetidos às condições desumanas e muitas das vezes recebiam torturas quando não executavam com sucesso determinada tarefa. O processo de seleção dos mais aptos ao suicídio também era rigoroso e poucos conseguiam ser aprovados. Por mais simples que fosse o objetivo, o trajeto dos caças japoneses até as embarcações estadunidenses era marcado por infinitas possibilidades de erro. O mais comum era que antes mesmo dos aviões se chocarem contra os navios, estes eram abatidos ou por mísseis ou caíam no mar por conta da má pontaria dos pilotos. Ao menos 2,5 mil kamikazes morreram na Segunda Guerra Mundial. Seus ataques provocaram outras 5 mil mortes por parte dos marinheiros americanos. No total, 47 navios foram afundados, dentre embarcações e destroyers.
E assim termina a triste história dos pilotos suicidas durante a Segunda Guerra Mundial.